Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, na sua vida, no seu lar, na vida de toda a sua família, e tudo que você fizer no dia de hoje também seja abençoado através de Jesus Cristo. Eu quero nessa manhã aqui te deixar umas palavras, o qual encontra no livro Santo do Senhor e nosso Deus, na Bíblia, né? Para que você pode meditar nessa palavra. Essa palavra que eu vou meditar hoje pode abençoar a sua vida, né? E da sua família. Que a Bíblia diz assim: quem é de Deus procura a palavra de Deus, né? Então devemos buscar a Deus. Devemos buscar a palavra do Senhor nosso Deus. Devemos examinar a Escritura, né? Que a Bíblia diz que é dela que nós possamos ter a vida eterna, através da Escritura, né? A Bíblia diz assim: examinai a Escritura, né? Porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. É a Escritura que testifica de Jesus, das obras que Jesus fez, do amor de Jesus, da bondade de Jesus e da bondade do Pai de Jesus também, que é nosso Deus, né? Que nós cremos que tem um Pai e tem um Filho, né? Então sempre o Filho procura fazer aquilo que o Pai mandou ele fazer. Então o Pai mandou nós ser abençoados em nome de Jesus. Então por isso tudo nós pedimos uma bênção, uma oração. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus ao Pai, né? Para que seja abençoado. Jesus disse na palavra: tudo que pedir meu Pai em meu nome, eu farei para que o Filho seja glorificado no Pai, né? Então devemos pedir ao Pai, em nome de Jesus Cristo, para que o Pai o faça para nós, né? E o Pai seja glorificado no Filho, né? O Filho que Deus da antiguidade já existia, né? Então Jesus já está com o Pai, Deus do passado, né? Antes que o mundo existisse, antes de existir o mundo, Jesus já estava com o Pai, em espírito. Ele estava em espírito com o Pai, lá naquela terra preparada, uma terra nova, né? Lá em Provérbios, capítulo 8, versículo 23 a 30, diz que ele era tudo do Pai, ele estava com o Pai, ele era o arquiteto do Pai, né? Tudo foi feito por ele e para ele. Então foi com amor que Deus fez para o Filho, tudo, né? Porque o Pai ama o Filho, né? Por isso ele entregou tudo na mão do Filho, que ele ama o Filho e confia no Filho, aquele Filho que saiu dele. Que nós aprofundar na palavra de Deus, nós vimos que Jesus foi gerado duas vezes. Jesus foi gerado a primeira vez em espírito e a segunda vez em carne. Quando ele nasceu lá em Jerusalém, né? Ali ele não nasceu, ali ele tomou um corpo de carne, ele nasceu novamente no corpo de carne, né? Nasceu o corpo, que aquele corpo de Jesus nasceu ali em Jerusalém, mas que Jesus já existia, Deus do passado, Deus da antiguidade. Antes que o mundo existir, Jesus estava com Deus no passado. Lá em Provérbios capítulo 8, versículo 23 a 30, se você for estudar esse livro, você vai ver que Jesus era a primícia de Deus. Antes que o mundo existisse, Jesus diz muito judeu falou: nós temos com o pai Abraão, que era nosso pai. Tu não tem 50 anos e fala que conheceu o pai? Aí Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Por que Jesus disse que antes de Abraão existir, eu sou? Porque ele era antes de todas as coisas. Jesus era antes do mundo existir. Não era só Abraão, não. Antes do mundo existir, Jesus já existia, né? Que quando Jesus estava fazendo a terra, os céus, tudo que há, Jesus estava com ele, junto com ele em espírito, né? Jesus é a palavra de Deus. Jesus é a palavra viva. Jesus é a palavra que se fez carne e habitou no meio de nós. Se você for estudar lá no livro de João, em João 1 diz: no passado era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No passado era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E diz lá em João 3, e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós, e nós vimos a sua glória como a única glória do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. Ele veio para os seus, e o seu não recebeu, mas tudo quanto recebeu,
deu o direito de ser chamado Filho de Deus, o que creu no seu nome, o que não nasceu nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus nasceu de Maria e José, Deus enviou seu Filho num corpo de carne para trazer novamente o homem, a salvação, a vida. Jesus veio trazer a vida para o homem novamente, dar o direito do homem viver novamente, viver para ter uma vida eterna. Quando nos encontramos no dia de hoje, meu irmão, minha irmã e meu ouvinte, principalmente está andando na rua, mas está morto, espiritualmente está morto, porque se não ter um encontro com Jesus, se eu não ter um encontro com Jesus, aceitar Jesus como o Salvador da vida dele, ele vai continuar morto. Mas morto espiritualmente, porque quando o homem lá no jardim do Éden, lá desobedeceu a Deus, o homem morreu. Ele perdeu o direito na vida eterna. Ele perdeu o direito. Lá no livro de Gênesis, capítulo 2, fala da árvore da ciência, né? Árvore do mal, né? Aqui fala da árvore, né? Olha lá, ó. Lá em Gênesis, deixa eu mostrar para os irmãos aqui no livro, eu gosto de mostrar dentro da Bíblia, né? Então aqui diz o livro de Gênesis, né? Gênesis 2:17, diz assim, vou ler o 16, um pouco antes. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente. Deus ordenou para o homem, quando fez Adão, de toda árvore, Adão, você pode comer livremente dela, toda árvore. Mas da árvore da ciência e do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. No dia que dela comer, certamente morrerás. Aqui em Gênesis. Então o homem comeu da árvore, né? Se for continuar aqui, ó, né? Então o homem desobedeceu a Deus e comeu da fruta que era proibido de comer daquela árvore. Então ele perdeu o direito na vida eterna. Ele era para viver eternamente, sem sofrer, sem ter dor, sem ficar doente, sem nada. Mas naquele momento que ele comeu daquela árvore, a fruta daquela árvore que era proibido comer, ele perdeu o direito na vida eterna. O homem veio ter um corpo já fraco, frágil. Um corpo que já ia entrar doença, enfermidade nele. Então o homem tem hoje, através de... Então, vendo, a Bíblia diz que pelo homem veio a morte, mas por outro homem celestial, que veio do céu, veio a vida eterna e a salvação, e a vida, né? Então nós vemos aqui Jesus falando nesse livro que eu vou deixar para os irmãos, para as irmãs e para meu ouvinte que acompanhando esse vídeo. Nós vamos falar aqui de Jesus, né? Aqui Jesus declara ser Filho de Deus e igual a Deus. Nesse livro aqui de João, né? João 5, capítulo 5, versículo 16, diz assim: Jesus declara, Filho de Deus é igual a Deus. Olha só, meus irmãos e minhas irmãs. Vou iniciar aqui esse estudo para os irmãos acompanhar comigo. Aqui diz assim, aqui no 16 diz assim, João 5, capítulo 5, versículo 16, diz assim: E por essa causa os judeus perseguiam Jesus e procuravam matá-lo, porque dizia essas coisas no sábado, fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus, né? Mas Jesus respondendo e disse-lhe: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer
né, não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igual. Tudo que o Pai faz, o Filho faz igual, porque ele viu o Pai fazer. Ele estava com o Pai, né? Agora aqui no 20 diz assim, ó, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maior obra do que esta, para que vós maravilheis, né? Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e o vivifica, assim também o Filho vivifica aquele quem ele quer. 22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todo honre o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem ouve Jesus tem a vida eterna. Quem abre o coração para Jesus tem a vida eterna. Quem aceita Ele como Salvador tem a vida eterna. E essa vida está nele, né? Aqui continuando no 25. Em verdade vos digo que vem a hora, é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Por que está falando assim? Jesus está falando com os judeus. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e viverão. Mas que maneira? Muitas vezes o homem está aprofundado no pecado, sem Deus no coração, sem um Deus para seguir. E através de Jesus, ele pode ouvir a voz de Deus, através de Jesus, né? Que Jesus está dizendo aqui, ó, em verdade vos digo que vem a hora, e agora, né? É que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Muitos estão espiritualmente, está morto, está caminhando, andando, mas no pecado, morto no pecado, morto na preocupação desse mundo, e deixando de buscar o Salvador, deixando de buscar Jesus na sua vida, deixando de andar com Jesus. Muitas vezes alguém convida para ir numa igreja, alguém convida para ouvir a palavra de Deus e fala, não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, fazer tudo, um punhado de coisa. Eu não tenho tempo para Jesus, mas tem tempo muitas vezes para o pecado, para o erro, para as falhas, para a desobediência. Está morto espiritualmente, está sem Cristo. Cristo é a vida eterna. Jesus diz, vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Quantos estão mortos, andando, caminhando, mas mortos espiritualmente, sem Jesus? Que não ouve a palavra de Deus, não aceita. Diz que crê em Deus, adora a Deus, mas da maneira dele. Se misturando com o mundo, se misturando com o pecado do mundo. Muitas vezes tem tempo para ir numa igreja adorar, ou para ouvir uma palavra de Deus, meia hora, 40 minutos, uma hora para ouvir a palavra, mas muitas vezes gasta 3, 4 horas numa festa, uma coisa errada, uma coisa que não provém de Deus, bebendo, se embriagando, fazendo coisa errada, mas para Deus não tem tempo. Muitos dizem, vai na igreja, fulano, vamos lá ouvir uma palavra, vamos lá congregar junto com nós, louvar a Deus, adorar Ele, cantar com Ele, 1h30, 2 horas. Ah, não tenho tempo. Sobrar, dê tempo, uma hora eu vou lá, sobrar uma hora eu vou lá. Mas nunca vai sobrar para você, meu ouvinte, nunca vai sobrar tempo, porque o diabo não vai deixar sobrar tempo. Cada dia você pensar de ir lá, ele vai pôr um tropeço na sua vida para você não ir. E você vai continuar sem o conhecimento espiritual de Deus.
seu entendimento espiritual. Né? Devemos buscar o Criador, devemos buscar a face de Jesus, buscar a presença dEle, louvar Ele, adorar Ele, que Ele que é digno de oração. Ele fez o homem sua imagem e perfeição para adorar Ele, não para adorar o mundo, mas devemos adorar o Criador. Aqui Jesus diz: em verdade vos digo, vem a hora, e agora em que os mortos virão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Os mortos virão a voz de Deus através de Jesus Cristo. E te digo nessa manhã, quantas vezes você tem buscado a presença de Deus? Quantas vezes tem buscado a presença de Deus na sua vida? Quantas vezes? Quantas vezes tem unido um grupo de irmãos para adorar a Deus na semana? Quantas vezes tem colocado o joelho no chão na madrugada e à noite orado, adorado a Ele? Você não tem tempo? Está preocupado com as coisas desse mundo e deixando de adorar o que é dono de tudo, que fez tudo, que tudo pode fazer para você, que te pode dar a vida eterna. Vamos dar continuidade no estudo, né? Vamos ser Jesus. Aqui diz: porque em verdade vos digo, vem a hora em que é agora, e que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. O que der ouvido à voz do Filho de Deus viverão. Mas que maneira viverão? Dá ouvido, aceita Ele como o Salvador da sua vida, entrega seu coração a Ele, para que você pode viver eternamente na presença de Deus. Viver uma vida melhor nessa terra e ter certeza de quando esse mundo tudo terminar esse sistema, um novo céu vai descer do céu, novo céu, nova terra, onde não há pecado, onde não há tristeza, onde não há choro, não há sofrimento, só alegria na presença de Deus. Vai andar junto com Deus. Você poderá ter um corpo glorificado igual o corpo de Jesus, um corpo para viver eternamente, um corpo são perfeito, sem sofrimento. Você e teus entes queridos podem estar junto com você, através de você. Então abre seu coração para Jesus nessa manhã, caminha através de Jesus, aceita Ele como o Salvador da sua vida, deixe Ele entrar na sua vida, no seu coração, no seu lar, na sua família, para o seu lar ser abençoado, a sua vida ser abençoada através de Jesus Cristo. Só Ele é a vida eterna, só nele você vai achar a vida eterna, só Jesus. Lá no livro de Gênesis, no passado, Deus fez o homem viver eternamente, mas o homem desobedeceu a Deus. Começou, desobedeceu lá em Gênesis, né? Gênesis 2:17. Comeu da fruta daquela árvore que não podia comer. Deus disse: de toda a fruta do meio do jardim, da fruta das árvores do meio do jardim, todas as frutas comereis. Mas da fruta no meio do jardim, nela nem toqueis, porque no dia que tocar, certamente morrerás. Gênesis 2, capítulo 2, versículo 17. Adão comeu daquela fruta, Eva pegou, comeu e deu para Adão e comeu. Daquele momento em diante, perdeu o direito na vida eterna, morreu espiritualmente. Ele continuou vivo, formou família, cresceu nações, mas espiritualmente já estava morto. E está cheio de gente morta hoje também, no dia de hoje, que não aceita a palavra de Deus no seu coração, na sua vida. Esse diz que é bom é só Cristo. Ninguém é bom, só Jesus é bom. Só Deus que é bom. Precisamos aceitar Ele como Salvador da nossa vida. Temos que caminhar com Ele, buscar a presença dEle, né? Vamos continuar o estudo, né? Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer juízos, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz,
Agora está falando daquilo que já... Agora está falando dos que já morreu. Aqui em cima fala dos vivos que estão mortos. Mas agora vai falar do sepulcro. Aqui diz assim, ó, no 28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Todos vão ouvir a voz de Deus, mesmo que já morreu 20, 30, 40 anos, 100 anos. Mas quando Jesus apontar em nuvem de glória, eles vão ouvir a voz de Jesus e vão ressuscitar. Uns para a vida eterna e outros para a perdição eterna, destruição eterna. Os que não aceitou, os que não abrem o coração para Ele, não aceitam Ele como Salvador da vida deles. Esse vai se morrer sem Cristo, vai ressuscitar para a perdição eterna. Mas o que ouvir a voz de Cristo, que está no sepulcro, levantarão ressuscitado para a vida eterna, para viver eternamente na presença de Deus, né? E os que fizeram o mal para a ressurreição e condenação, para os que fizeram o mal. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, para viver. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, Jesus falando. Jesus disse, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Jesus sempre fazia a vontade do Pai que Ele enviou. Ele foi enviado do Pai para fazer a vontade do Pai, para trazer a palavra do Pai, para ensinar a palavra do Pai. E para dar vida para você através do Pai. Através de Deus. Jesus veio te resgatar. Jesus foi morto, entregou a si mesmo por amor de ti. Sofreu tanto por amor a nós. De mim, de você, de todos. E muitas vezes nós achamos difícil adorar a Deus. Muitas vezes nós achamos difícil estar na igreja 1h30, 2 horas. Às vezes não tem tempo. Mas tem tempo para outras coisas que não tem nada a ver com Deus. Para adorar o mundo. Para adorar muitas coisas que não vem de Deus, vem do diabo. Às vezes não vem de Deus. Adoração falsa, mentirosas. Temos que tomar cuidado, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos buscar a presença de Deus na nossa vida. Vamos buscar Ele de coração. Vem a hora que todo vai ouvir a voz de Cristo. Todos que estão no sepulcro e levantarão. Os que fez o bem para a vida eterna, os que fez o mal para a perdição eterna, destruição eterna. Jesus dizendo aqui no 30, Jesus no 30 dando continuidade ao estudo. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. 31. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Deus testificou através de João. Jesus testificou através de João Batista. Antes de Jesus vir, João testificando através de Deus, usando João Batista pelo Espírito Santo. João disse, após mim vem um depois de mim, que é antes de mim. João falando. Depois de mim vem um que é antes. Depois dele vinha um que era antes dele. Eu sou digno de desatar a alpargata do seu pé. Esse é o que batiza com fogo, com o Espírito Santo. Tem a pá na mão. Testificando Jesus. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Agora no 33. Vós mandaste a João, e ele deu testemunho da verdade. Deus enviou a João na frente de João. Deus enviou João na frente de Jesus para testificar de Jesus. Olha lá. Vós mandaste a João,
e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vós salveis. Porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que vós salveis. Jesus falando, a preocupação de Jesus é que vós se salve, que vós tenha a vida eterna. Ele está preocupado conosco, com nós todos. Ele quer que nós salvemos. A vontade de Deus é que o mundo inteiro salvasse. Por isso está demorando para vir. Aguardando, muito ainda pode arrepender e aceitar como Salvador. Né? 35. E era a candeia que ardia e iluminava, e vós quiseste alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testifico de mim, de que o Pai me enviou. Entendeu? Olha lá, aqui falando de João, ó, no 35. Ele era a candeia que ardia e iluminava, e vós quiseste alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu, Jesus falando agora no 35, mas eu tenho maior testemunho do que de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testifica de mim, de que o Pai me enviou. Né? Onde Jesus está, onde Jesus nasceu nessa terra de Maria e José, aquele corpo de carne, ele já existia no passado, antes da terra ser feita a terra, em espírito, né? Aí o Pai me enviou, ele me testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer. Deus tinha testificado já de Jesus, mas muitos nem prestaram atenção, nem ouviram a voz de Deus, né? 38. E a sua palavra não permanece em vós, se a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não creste vós. Examinai a Escritura, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Procurar examinar as Escrituras, estudar a palavra de Deus, a Bíblia, aprofundar na Bíblia, estudar a Bíblia, para que dela tenha vida eterna. Muitas vezes não temos tempo de estudar a Escritura, mas muitas vezes temos tempo de pegar um livro, um jornal, um gibi, uma revista, e ficar perdendo tempo com ela na mão, mas não tem tempo para as Escrituras. Muitas vezes temos tempo para muitas coisas, mas para as Escrituras, para examinar a Escritura, fazer a vontade de Deus, não temos tempo. Mas sim, muitas vezes fazer a vontade do mundo, adorar aquilo que o mundo oferece, mas não temos tempo a ver de adorar a Deus. Vamos buscar a presença de Deus, vamos procurar adorar a Deus, adorar o Pai, o Criador de todas as coisas, de tudo, né? Vamos procurar buscar a presença de Deus na nossa vida, né? Vamos continuar, dar continuidade, né? No 40, né? João 5,40. E não quereis vir a mim para ter vida? Se não querem vir a mim para ter vida, quantos não querem ir até Jesus para ter vida? Quantos não quer? Rejeita a palavra. Alguém prega para ele e fala, na hora eu vou lá. Outra hora fala, vou lá não. O pregador é um xarope. O pregador é xarope. Fica molando falando na cabeça da gente, né? Mas não é xaropando não. Falando para você de Jesus Cristo. Falando para você de Jesus. Que Ele salva, que Ele transforma a sua vida, que Ele muda a sua vida, que Ele dá uma vida boa aqui e pode dar uma vida eterna para sempre, melhor ainda. A preocupação nossa, de pregador, é transmitir para você essa palavra de salvação, de transformação. Nós somos enviados através de Jesus para pregar, para ensinar a palavra, para que você possa ouvir e ter vida eterna. Vida eterna com Deus.
Porque nesse mundo aqui não espera mais nada. Aqui é só sofrimento, tristeza, choro, ranger de dente. Mas ele nos promete que quando partir dessa terra, você vai ter uma vida com abundância, eterna com abundância. E sem sofrimento, sem choro, sem tristeza. Com a sua família. Mas para isso você precisa abrir o coração para Ele. Para isso você precisa aceitar Ele como o Salvador da sua vida. Entregar Ele. Adorar Ele. Não adorar nada no mundo e do que há no mundo. Mas adorar sim o Criador. A Deus. Certo? Jesus estava no lugar. Chegou uma pessoa e perguntou para Jesus assim: Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar o reino de Deus? Qual o mandamento que eu tenho que seguir, Senhor, para herdar o reino de Deus? Perguntou para Jesus e disse assim: em primeiro lugar, adorar a Deus de toda a sua alma, de todo o seu coração, de toda a sua vida. Adorar, em primeiro lugar, a Deus de toda a sua vida, seu coração, tua alma. Em primeiro lugar, de tudo, a Deus, na frente de tudo. E depois seu próximo. Depois amar seu próximo como a si mesmo. Primeiro adorar a Deus, depois amar seu próximo como a si mesmo. Se você fazer isso, você inclui nos mandamentos de Deus. Amor ao próximo. Em primeiro lugar, amar a Deus, todo o seu coração, toda a sua vida, toda a sua alma. Depois seu próximo como a si mesmo. Você embute na união de Deus. Você vai ser embutido no Evangelho. Dentro da vontade de Deus. É dessa maneira, meu irmão, minha irmã e meu ouvinte. Né? 42. Né? 5,42 de João. Dando continuidade no início lá, né? Mas bem vós conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Tá vendo? Ao 40 ele diz, ó: e não quereis vir a mim para ter vida. Não quer vir até ele para ter vida. Eu não recebo glória de homem. Mas bem vós conheceis que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis? Jesus diz: eu vim em nome do meu Pai, eu vim em nome de Deus, do Pai, e vós não me aceita. Quando ele veio para os judeus, ele veio em nome do Pai, o judeu não aceitou. O judeu julgava, né? Olha lá, aqui no primeiro aqui de João, ó, 5:16 fala assim, ó: por essas causas os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus respondendo: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual ao Pai. Jesus fazia a vontade do Pai. O Pai deu autoridade para ele curar a pessoa, transformar a pessoa, dar vida, dar salvação. Aqui diz lá, mas Jesus respondendo disse-lhe: na verdade vos digo que o filho de si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer o Pai, não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente, porque o Pai ama o filho e mostra tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que esta, para que vós maravilheis. E o Pai, através do Filho, vai mostrar maior obra do que esta, para que vós maravilheis. No 21, pois assim como o Pai ressuscita os mortos e o vivifica, assim também o Filho vivifica aquele quem quer. Então, como Deus ressuscita o morto, Jesus também ressuscita a quem Ele quer. Mas o judeu não aceitava. O judeu não concordava. Por isso lá em João 1 diz que veio para o seu não recebeu. Para quem ele veio? Ele veio para o judeu, que era o filho, era o povo da promessa. Mas ele não recebeu. Mas tudo que recebeu deu o poder chamado Filho de Deus, que criou no seu nome. O gentio aceitou Jesus de bom grado, de coração, e deu-lhe o direito chamado Filho de Deus, que criou no seu nome. A Bíblia diz que ele veio para os seus. E também lá, 22, e também o Pai a ninguém julga, mas deu o Filho todo o juízo. Deus entregou na mão de Jesus para Jesus julgar. Todo o juízo está na mão de Jesus. Só através de Jesus você pode alcançar salvação.
Quem nega o filho, nega o pai. Quem não tem um filho, não tem um pai. Tem que ter o filho para ter o pai. Se você não tiver o filho, você não tem um pai. E muitos negam o filho. Quer ir direto a Deus. O filho é enviado. E através dele você vai a Deus. Vinde, Jesus diz, vinde a mim, todos estão cansados comigo, que eu vos aliviarei. Jesus diz, eu vou preparar um lugar, e se eu for, eu virei outra vez, levarei vós para mim mesmo, para onde estiver, estejai vós também. Mesmo você conhecendo o caminho, sabendo para onde vou. Diz Tomé, Senhor, não sabemos o caminho, como saberemos para onde vai? Diz Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vós conhecer a mim, também conhecerei meu Pai. E desse momento em diante já conhece e tem visto, Felipe. Não vê que eu estou no Pai, o Pai está em mim? As obras que eu faço, não faço de mim mesmo, mas é o Pai que está em mim é quem faz as obras. Deus estava em Jesus, através do Espírito. Foi entregue toda a mão de Jesus. O juízo, né? Assim como o Pai ressuscita os mortos e vivifica, assim também o Filho vivifica aquele que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho juízo. O Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho juízo. Entregou na mão de Jesus. A salvação do homem está através de Jesus. Enviou Jesus para salvar, para que o mundo fosse salvo através de Jesus. Deus enviou Jesus para salvar a minha vida e a sua vida. Tirar da garra da morte, do pecado, do inimigo, que só destrói. Muitas vezes oferece algo que parece bom para você, mas no final te leva à morte, à destruição total da sua alma, da sua vida. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus falando. Quem crê a minha palavra, Jesus falando, e ouve a palavra daquele que me enviou, passou da morte para a vida. Né? Olha lá, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Temos que ouvir Jesus, aceitar Ele na nossa vida, para que tenha vida. Sem Ele não temos vida. Ninguém tem vida sem Jesus. Está morto espiritualmente. E se morrer dessa maneira, o último dia será citado para a condenação eterna, para a destruição eterna, sofrimento. Mas se aceitar como Salvador, se você partir antes dele vir, você vai levantar o seu pulso, ser ressuscitado para a vida eterna, para viver eternamente na presença de Deus e gozar das maravilhas que Ele tem para o seu povo. Né? Em verdade, vos digo, que vem a hora, e agora é, que os que ouvirão a voz do Filho de Deus, ouvirão e viverão. Quem ouvir a voz do Filho de Deus, viverão. Né? Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida eterna em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer juízo, porque é Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estiverem no sepulcro virão a vós, e os que também sairão para a ressurreição da vida. Olha lá, né? Os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Condenação eterna. Né? Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo. Porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. A outro que testifica de mim, sei que o testemunho dele de mim é verdadeiro.
Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que vós salveis. Jesus dizendo, eu não recebo testemunho de homem, mas digo isso para vós, digo isso para que vós salveis. Ele era a candeia que ardia e iluminava, e vós quiserdes alegar vós por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço testifico de mim, de que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testifica de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer. Se a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou, não creste. Naquele que o Pai enviou, não creste. Quem o Pai enviou quando Jesus subiu ao céu? O Espírito Santo. Ele enviou para testificar de Jesus, testificar do Pai. Jesus diz, eu vou subir para o Pai, após a ressurreição dele, vou subir. Mas aquele que o Pai enviar em meu nome, vai ensinar tudo como deve fazer, como deve agir. Ele diz os apóstolos ficaram guardando a vida do Espírito Santo. E desceu no dia de Pentecoste. A palavra de Deus diz que o Pentecoste foi cheio, como labareda de fogo, lá no livro de Atos 2. E todos foram cheios do Espírito Santo, estava guardando a vida do Espírito Santo através da vida de Jesus. Ele enviou o Espírito Santo para ensinar a nós como andar, como caminhar. A Bíblia nos diz que o cristão verdadeiro adora em espírito e em verdade. Por que espírito e em verdade? Não adoramos o que estamos vendo, mas adoramos o que é espírito. Adoramos através do Espírito Santo. Aquilo que nós não vemos, nós adoramos. Não precisamos ver alguma coisa para adorar, mas sim sentir o Espírito na nossa vida, o Espírito Santo. E assim eu te digo, adore em espírito e em verdade e em santidade, na presença do Criador de Deus. É o que eu te digo nessa manhã. Vós cuidai e ter nela, examinar a Escritura, porque vós cuidai e ter nela a vida eterna, e são estas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para ter a vida. Eu não recebo glória de homem, mas bem vós conheço que não tende em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. No final vai vir outro do seu próprio nome. O anticristo vem no próprio nome dele. Toma cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã e meu ouvinte. Toma cuidado para não enganar. Toma cuidado para não enganar. Adorar um falso Deus. Adorar um anticristo. Achando adorando a Deus. Porque você não examina as Escrituras para entender e conhecer a palavra. E não ouve a palavra de Deus. Tem que ouvir a palavra de Deus. Tem que examinar a Escritura. Para quando o enganador vir, você não seja enganado e confundido. A Bíblia diz, pelas obras conhecereis. Muitas vezes. Tem tantos pregadores, tem tantos. O anticristo já está, desde o tempo dos apóstolos, já está no meio do povo de Deus. Toma cuidado. A maneira de adorar, toma cuidado. Procure examinar a Escritura para ter vida eterna nela. Procure examinar, ouvir a palavra de Deus para aprender. Como Jesus disse, né? Eu vim em nome de meu Pai, e não aceitais. Se outros vierem em seu próprio nome, a esse aceitareis? Jesus veio em nome do Pai, e muito não aceita. Às vezes acha difícil, né? Apertado, né? Mas pode vir outro aí, pregando, enganando as pessoas, oferecendo algo em troca para comprar as pessoas, e muitos vão aceitar, vão achar que ele é bom, mas cuidado, viu? Pode ser o anticristo, porque Jesus já veio uma vez, pregou o evangelho, deixou os apóstolos, deixou os enviados para anunciar e pregar. Agora ele vem buscar a sua igreja, buscar o seu povo, aquele que clama pelo seu nome. Ele não fala as placas de religião, ele fala aquele que clama pelo seu nome. Não está pregando placa de igreja, está pregando, falando de adoradores. O verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade. Esse é o verdadeiro adorador. Não é as igrejas, não é o nome das igrejas, a fundação de igreja. Que uma parte de igreja hoje é uma empresa.
não prega por amor às almas. Só amor ao dinheiro. Os bens financeiros. Devemos pregar por amor às almas. Amor às almas. Amar o seu próximo como a si mesmo. Se eu não quero perder a minha vida eterna, eu não quero que você também perde. Se eu não quero ser condenado com o mundo, eu não quero que você seja condenado. Eu quero que você se salve. Eu quero que você tenha uma vida eterna na presença de Deus e viva para sempre com a sua família, com o teu ente querido, uma vida alegre na presença de Deus, na nova terra que João fala que vai descer do céu, no paraíso, onde não há sofrimento, não há choro, não há tristeza. Eu quero que você vá para lá, meu irmão. Eu quero que você vá para lá, minha irmã. E quero que você, ouvinte, aceita Ele na sua vida nesta manhã, para que você possa herdar também, subir também e ter a vida eterna. Né? Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Aquele que crê e for batizado será salvo. Agora aquele que não botar fé já está condenado. A Bíblia diz. Devemos crer e confiar e aceitar. Receber a unção do Espírito. Receber o batismo do Senhor Jesus. Selar com o nome do Senhor Jesus. Selar com o Espírito Santo. Nascer de novo. Ter uma nova vida. Uma transformação. Como Jesus disse para aquele homem. Você nascer de novo não poderá ver o reino do céu. Mas como posso nascer de novo sendo que já sou velho? Nascer da água, nascer do Espírito Santo na sua vida. Mudar a sua vida, transformar a sua vida. Receber a unção. E baixar sobre as águas, sepultar os pecados e largar nas águas. E nascer um novo homem na presença de Deus. Em espírito, em santidade, em verdade. É o que eu te digo nessa manhã. Mas bem, vós conheço, né? Eu vim em nome de meu Pai e não aceitais. Se outro vir em seu próprio nome, aceitareis? Como podeis vós crer recebendo honra um dos outros e não buscando honra que vem só de Deus? Como podeis vós crer recebendo honra um dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Honra só vem de Deus. De Deus. Aqui no 45. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. A um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Muito esperando ainda, né? Muito debaixo da lei, ainda esperando, né? A vida, né? Israel espera a vida do Messias ainda. Os israelitas. Ele já veio, já subiu, eles estão esperando. Mas lá é um sofrimento, muito sofrimento. Só que são o povo da promessa. Eles são da promessa de Deus. Só que vão passar por dificuldade. Porque muitos lá obedeceu. Não aceitou quando Jesus veio. Crucificou, julgou, crucificou ele. Mas os gentios abriu o coração para Jesus. Era um povo separado da salvação. Os gentios eram um povo separado. Um povo que era julgado pelos judeus. Porque não eram circuncidados. Mas através do amor de Deus, através de Jesus Cristo, o primeiro homem gentil aceitou a Jesus como salvador da vida dele, Cornélio, o primeiro homem, e através dele cresceu a multidão dos gentios. Através do amor de Deus, do Pai, nós somos gentil. Ele deu direito de salvação para nós todos. Era só para os judeus, mas através do amor, através da rejeição dos Israel, deu o direito para o gentil, que era pecador, que era afastado, né? Estava longe, mas hoje está perto, é aquele que aceita, vem com Jesus Cristo. Junto com ele hoje, que abre o coração para ele. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresse em Moisés, creeis em mim. Porque de mim escreveu ele. Moisés já falava de Jesus. Quanto tempo atrás Moisés falava de Jesus? Se eles crescem em Moisés mesmo, eles creem também em Jesus. Mas são desobedientes.
no 47. Mas se não crede no seu escrito, como crereis na minha palavra? Se não crer no escrito de Moisés, que Moisés escreveu, como vai crer na palavra de Jesus? Né? Não vamos crer, mas vai crer na palavra de Jesus. Então, meu irmão, essa aqui é a palavra que eu trouxe para você nessa manhã. Que Deus pode te abençoar. Que Deus pode fortalecer a sua vida, né? Que você pode também abrir seu coração para Jesus entrar, né? Porque Jesus não vai invadir a sua vida. Ele bate, e você abre o coração, ele entra e vai cear contigo. Ceia com Jesus. Aceita Ele como Salvador da sua vida nessa manhã. Deixe Ele entrar na sua vida, no seu coração. Faz um pacto com Ele, com Jesus, né? Aceita Ele como seu Salvador, né? Ele diz na palavra: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Só Ele tem palavra de alívio para aliviar a sua vida. Só Ele tem palavra de vida eterna. Só Jesus. Só Ele pode mudar a sua vida para uma vida melhor, transformar a sua vida. Uma vida de escravidão, de escravo, que muitas vezes o homem é escravo do mundo. Escravo do mundo. Ele é escravizado desse mundo. Mas Jesus quer ver você escravizado. Jesus quer ver você tranquilo, caminhando com Ele, com a segurança dEle. Porque Jesus é a nossa rocha. Ele é o nosso rochedo. Ele é a nossa força. É o que nos guia. Só Ele pode nos guiar e dar força e vida com abundância. É o que eu desejo nessa manhã. Meu irmão, minha irmã e meu ouvinte. É o que eu desejo. De coração. Aqui nosso irmão Vitor aqui, né? Para que você possa ser abençoado através de Jesus. Você, seu lar, sua família e seu trabalho. Tudo que você colocar a mão. Se você crer, vai ser abençoado através de Jesus. Se você abrir o coração para Ele, vai ser abençoado através dele. Ele vai cuidar de você. Deus cuidará de nós. Nós todos. Mas para isso precisamos mesmo, né? Aceitar. Abrir o coração. Né? É que Deus veio nessa manhã. Que Deus te abençoe, viu? A todos. Em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus e a paz do nosso Deus no seu coração, na sua vida.